Voltamos para a parte 2 da nossa aula 6 de antropologia. Estamos na antropologia ainda e hoje a gente vai falar de uma pensadora maravilhosa, ela que definiu e ajudou a contribuir o modo como nós enxergamos as identidades brasileiras, o que é que faz de nós, né? Quais são nossas raízes e, acima de tudo, esse fosso, essa desigualdade imensa que foi criada por esse processo de escravização de alguns corpos específicos, e aqui falando das pessoas negras e indígenas, né? Vamos falar hoje de Lélia Gonzalez. Olha aí, ela está na foto à esquerda com esse sorriso aberto, dizendo aí pra gente que, além de antropóloga, ela foi uma grande militante dos direitos, né, das pessoas negras. Ela contribuiu muito para o movimento negro no Brasil, né? E como no Brasil, no mundo, foi referência também, né? E professora atuante aí nos círculos universitários, estudantis, né? Nasceu na minha terra, Minas Gerais, em 1935, mas morou a vida toda quase no Rio de Janeiro, né? E foi falecer em 1994, não faz tanto tempo assim que Lélia nos deixou, certo? Bom, o que essa mulher, essa cientista, essa pensadora, essa escritora tem para dizer para nós sobre a nossa terra e o nosso povo? A gente escuta muito falar que nós fazemos parte da América Latina, né? América Latina como sendo a parte do continente americano, né, que foi colonizada por povos que falam línguas latinas, principalmente português e espanhol. Então essa língua latina, né, definiu nessa categoria a identidade dessa parte das Américas. Então, falando ali do México para baixo, né, todos os países que falam línguas que vêm do latim. Então teria a América Latina comparado com a América Anglo-Saxã, que é a América que fala o inglês e que são as terras para cima do México, né? Mas a gente, se a gente for parar para pensar, essa definição também só leva em consideração a cultura europeia, né? Então a colonização, a língua latina, como isso sendo definidor da nossa identidade. Mas cadê os outros povos, né, que estão no pilar, nos fundamentos dessa sociedade, né? Não se fala de povos indígenas, tem um apagamento, não se fala da contribuição, além de contribuição, do fundamento, da base, né, criada por todos os povos, né, africanos, trazidos à força para cá, né, que foram escravizados e que depois deixam um legado, né, na cultura brasileira, estão presentes hoje nos descendentes das pessoas negras, né, ressignificando a cultura também. Mas cadê, né? Parece que não se fala de indígena, não se fala de negros. E historicamente a gente já está acostumado a olhar para o Brasil e olhar para as referências do Brasil usando somente a referência do branco, né? A referência da nossa herança europeia, portuguesa, espanhola e por aí vai. E a Lélia, ela vai estudar isso a fundo e ela vai perceber que não tem como a gente separar uma coisa da outra, porque aqui não é a América Latina somente. Aqui é a Méfrica Ladina. Ela vai criar esse termo que vai ser tão importante para a gente compreender as raízes da nossa terra e do nosso povo. Então, quando ela está falando de Améfrica Ladina, ela está combinando aí as palavras América com África, trazendo então, né, essa questão da diáspora africana. O que é diáspora? É quando um povo, toda uma massa, um coletivo, um grupo, né, é forçado ou precisa, né, se retirar de um lugar e migra para outro território. Então acaba que junto com essa migração eles carregam, né, a sua identidade e carregam toda a sua ancestralidade, sua tradição, sua história, né? Então é como se tivesse uma parte da África aqui no Brasil, aqui na América, para sempre, né? A gente está falando de uma Améfrica Ladina, uma Améfrica, uma amefricanidade, uma identidade que engloba não só esse Brasil europeizado, né, mas um Brasil que abraça as suas raízes dos povos originários, indígenas e dos povos da diáspora africana, né? Então esse termo vocês ainda vão ver muito
daqui para frente, porque vem de Lélia e muitos pensadores partem dessa ideia de uma Méfrica ladina para compreender a diversidade cultural e para entender também como as raízes do Brasil são extremamente desiguais e vieram do apagamento de tudo que era diferente, né? E tanto isso é que a Lélia vai descobrir, ou ela vai prestar atenção para um fenômeno da língua portuguesa, né, que partia muito da chacota, da brincadeira, de muita gente não levar a sério, mas ela vai tentar entender isso a fundo através da antropologia, como que alguns dialetos e falas e palavras das línguas africanas vão ser incorporadas no português, né, por essas pessoas descendentes da África. E como alguns modos de falar, na verdade, derivam dessa herança, né? Foi isso tudo, esse dialeto, essa forma de transformar a língua portuguesa em algo mais próximo do povo brasileiro, que ela descobre o pretuguês. E o pretuguês nada mais é que uma junção, né, da palavra preto e português, e que seria essa fala específica de povos pretos e negros do Brasil, principalmente de camadas mais populares, que historicamente, sendo descendentes desses povos africanos, né, aprenderam a adaptar o português a uma língua própria. Então, por exemplo, a questão do R, né? Muitas pessoas falarem o R no lugar do L. Ao invés de Flamengo, Framengo, plástico, prástico. Isso não ser motivo de chacota, de piada, não ser um preconceito linguístico, mas a Lélia foi entender que isso, na verdade, vem de línguas africanas que não tinham o L, né? Que lá na África, originalmente, não existia a letra L. Então não existia a pronúncia do L para essas pessoas. E isso foi se passando e se transformando no R. Porque ao invés de falar o Flá, falava Frá. Né? E quantas vezes a gente não escuta isso e a gente fala, nossa, mas isso aí tá errado, né? Mas calma, a língua portuguesa ela é dinâmica, né? Existe a língua portuguesa formal, que é aquela que a gente aprende na escola, com as regras de gramática e tudo. E existe a língua portuguesa popular, a língua corriqueira, a língua que tem gírias, que transforma você em ser, está em tá, né? Eu não falo você todas as horas. Você vai lá em casa hoje, você tá bem? Você tá bem, eu misturei duas expressões em uma frase só, né? Cortar os infinitivos, cortar o R do final da palavra, cantar, falar, comer, ainda mais mineiro, né? Comer, o que você vai comer hoje, né? Então, essas variações da língua, é tudo isso que a Lélia vai falar, que o povo brasileiro, na verdade, não está falando o português de Portugal, nós estamos falando o pretuguês, né? Nós estamos adaptando outras línguas no português original. Olha que interessante. E uma outra contribuição muito importante da Lélia foi a tentar olhar para a questão dos estereótipos da mulher negra na sociedade brasileira. Porque ela, enquanto uma mulher negra, né, acadêmica, pesquisadora, escritora, ela enfrentou muitos desafios para ser reconhecida enquanto uma das maiores pensadoras brasileiras, né? Muita gente nunca ouviu falar de Lélia Gonzalez. Até mesmo para ela ter os seus trabalhos reconhecidos na universidade, foi praticamente invisibilizado, né? Esses trabalhos foram ficando arquivados, escondidos. Agora estão sendo resgatados pelas novas pesquisadoras, né? Mas a Lélia, então, enquanto mulher negra, ela vai se preocupar muito com essa questão do lugar que a mulher negra tem ocupado desde a escravização, né? E como a sociedade branca, colonial, europeia, sempre olhou para a mulher negra e projetou estereótipos, né? Ou o estereótipo da cuidadora, da protetora, né? Ou o estereótipo da sexualização, o estereótipo de um corpo a ser dominado, né? E isso ela vai resumir em basicamente 3 arquétipos, né? 3 figuras que fazem parte do racismo, de sempre olhar para uma mulher negra e colocá-las ou na posição da mãe preta, né?
ou na posição da mulata ou na posição da mucama. São palavras fortes, que são palavras, né, que principalmente mulata e mucama, que a gente deve evitar, mas aqui eu coloquei entre aspas porque a Lélia usa desses termos, né? Mas a questão da mãe preta, não estou falando aqui de mães que são negras, não é isso, mas é a mãe preta que era mãe para as crianças brancas na época da escravidão, né? Eram essas amas de leite, essas cuidadoras, essas babás que praticamente educavam os filhos brancos para as mães brancas, para as senhoras, né? Então, a figura da babá hoje, né? Quantas vezes a figura da babá, né, não conecta-se com a figura da criança que está ali sendo cuidada, né? E coloca uma visão extremamente, né, limitante para essa mulher, como se ela só servisse para cuidar do filho dos outros, né? Ou se não para limpar da casa dos outros, para cozinhar para os outros, para resolver os problemas da senhora, da patroa, como a mucama fazia, né? Essa trabalhadora negra da casa, né? Que hoje se traduz na figura das trabalhadoras domésticas, que já tem vários direitos garantidos, mas que ainda permanecem numa situação de muito preconceito e de muita invisibilidade. Muitas vezes elas não são reconhecidas nem como gente nas famílias, né? Tem o quartinho da empregada separado, tem o elevador de serviço separado, não pode entrar pela porta da frente, só come depois que a família comer. Tudo isso é herança da escravidão, né? E aí a gente tem a deputada Benedita da Silva vestida, ela fez no dia, né, comemorando as trabalhadoras domésticas, ela vestiu um uniforme, né, homenageando essas mulheres que enfrentam essa situação tão difícil até hoje, né? E a questão da mulata, que já é a mulher negra colocada no lugar da sexualização, né? Aí o exemplo clássico da Globeleza, que sempre foi o ícone do carnaval para a Rede Globo, e que ultimamente eles entenderam que não era uma imagem tão legal, que tinha uma raiz numa imagem racista da mulher negra, e que agora transformaram a imagem da Globeleza para uma coisa muito mais abrangente, que não se reduz à mulher negra, né, enquanto um corpo sexualizado. Então essa ideia da mulata a gente vê muito presente no carnaval, a gente vê muito presente, né, nos espaços de festividades, das festas, das comemorações e shows, né, como se a mulher negra fosse um corpo pronto para ser, né, acessado por qualquer homem branco. E não é assim, né? Na nossa cultura isso está muito enraizado, né? Isso gera um olhar, inclusive uma cultura de estupro, né, que precisa ser enfrentada, porque mulheres negras não são só corpos e não são só cuidadoras. Mulheres negras são o que elas quiserem: cientistas, intelectuais, engenheiras, professoras, artistas, né? E nisso a contribuição da Lélia é gigante. Pesquisem mais sobre Lélia Gonzalez, vão ler mais suas obras, viu? Ela faz muita falta aí nos nossos estudos, certo? Bom, então falando sobre as nossas raízes, né? Aqui eu trouxe rapidamente um olhar geral, né, dos principais povos que foram trazidos à força do continente africano para o Brasil e que possivelmente representam aí ancestrais, né, de muitos de vocês que são pessoas negras, né? Porque historicamente no Brasil foi se apagado os sobrenomes, o nome original das pessoas africanas, né? Quando elas chegavam no Brasil, elas já recebiam um código, um nome português, brasileiro, né? Então, muitas pessoas negras têm dificuldade de traçar sua árvore genealógica até lá no bisavô, tataravô e para trás, né? E que possivelmente foram pessoas que foram escravizadas, né? Esses povos da diáspora, eles basicamente vêm de dois grupos, né, no continente. Um grupo que a gente chama de bantus, que são todos esses grupos que falam línguas bantus, né? Então, ali na região de Angola, República do Congo, República Democrática do Congo, que é outro país, Moçambique e Tanzânia. Então, cortando aí o centro-sul do continente, né, nessa área em marrom, seria toda a região dos bantus. E aí, englobando etnias variadas, aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Os Shona, os Zulu, os Luba, os Sukuma, os Kikuyu,
né, que são alguns grupos étnicos, algumas etnias, a gente já estudou o que é etnia, alguns grupos étnicos que ainda, muitos deles residem nesse lugar e que a gente sabe, por documentos históricos, que vieram para o Brasil. Né? E ali um pouco mais acima, na região do Sudão, que não é o país Sudão, mas é a região que antes se chamava Sudão, né? Essa faixa aí leste, norte-leste, centro-norte-leste, né? Do oeste africano, leste não, perdão, oeste africano, né? Essa região centro-oeste, né? Que compreende aí hoje em dia a Costa do Marfim, Benin, Togo, Gana, Nigéria, né? E em específico Benin, que é essa área aí que eu coloquei o asterisco, é onde faz esse golfo, né? O golfo aí do Benin, era onde se concentrava os portos e de onde saíam o maior número de pessoas para vir para o continente africano, né? Então essa é a área que, se você for visitar Benin, você vai encontrar lá, né, todos os resquícios históricos desse período tão duro, né, de sequestro e de compra de pessoas, saindo exatamente dessa área aí para pegar os navios e vir para o continente africano. Então, entre os sudaneses aí, oeste africanos, a gente tem 3 grupos principais. Por exemplo, os Nagôs, né, que foi o nome que foi dado a eles, não é o nome original, mas que são o nome que se dá para esse grupo de pessoas que falam Yorubá, as línguas Yorubás, né, que é uma língua muito presente, inclusive, no candomblé, que a gente ouve falar muito hoje em dia, mas precisa ser mais estudada Estudada ela já é, né, mas precisa ser mais divulgada e mais conhecida. Os Jejes, né, que também é todo um outro grupo, né, um grupo étnico que pertence ali a essa região. E Jejes também não é o nome deles, né, é um nome que foi dado por outro grupo e que significa estrangeiro, né? Então Jeje é aquele que é de fora, é um nome até meio pejorativo, tipo o outro, né? Mas foi adaptado aí para interpretar esses grupos de pessoas aí que fazem parte dessa etnia. E os malês, né, que são os grupos africanos, né, islâmicos, muçulmanos, né? Mais para o norte da África aí, a gente tem uma influência muito forte dos árabes, né, que trouxeram o islamismo, então, que falam essa língua Haussá, né? Então os malês, esses Haussás, eles representam esses grupos étnicos muçulmanos africanos, né, que também vieram para o Brasil, certo? Bom, agora falando um pouco sobre as raízes indígenas, dos povos originários, donos dessa terra, né, e que resistem, que estão vivos até hoje, mas que foram dizimados desde o período de colonização, né? Hoje em dia a gente tem mais de 160 línguas indígenas que ainda existem, que são faladas, que estão sendo registradas, né? 160. Não, o índio não é tudo igual, né? Cada etnia tem uma história muito própria aí. E olha no mapa como elas se distribuem, mais ou menos, né? Elas estão no Brasil todo, mas em regiões, algumas regiões de terra indígena demarcada, elas conseguem viver com mais segurança, sem correr o risco de sofrerem ataques, né? De serem perseguidas e mortas por garimpeiros, por fazendeiros, né? Então o Brasil precisa reconhecer as terras indígenas como sendo uma terra original desses povos, né? E também se divide pela língua, né? Em 2 troncos linguísticos principais, existem outros menores, mas os maiores é o Tupi e o Macro-G, né? O que é que diferencia, professor? As línguas que falam vêm da mesma raiz, como se fosse o latim e o germânico ou o grego, né? Origens europeias. Aqui a gente tem origens próprias, então as línguas que derivam do Tupi e as línguas que derivam do Macro-G também vão definindo esses povos, né? Que têm culturas muito diferentes. Então, dentro dos Tupis, por exemplo, a gente tem os Ariquém, os Jurunas, né? Os Mondé, os Munduruku, os Ramarará, os Tupari, os Tupi-Guarani, Tupinambás, Tupiniquins, né? Então a gente tem um exemplo de um deputado Juruna aí, que é esse representante que está aí no microfone, que já fazia parte da política brasileira, né? Tentando trazer luz para essa questão indígena lá no Congresso, né? E outras lideranças agora que vêm aparecendo, né?
na política nacional, como por exemplo a Sônia Guajajara, que foi a primeira mulher indígena a concorrer à presidência, né, da República em 2018, a vice-presidência, junto com Guilherme Boulos, né? Talvez ela concorra ano que vem também, então fique de olho nesse nome, porque ela vai aparecer, Sônia Guajajara, né, que é da etnia Guajajara. É muito comum entre os indígenas carregar a etnia no sobrenome, né? Então, Ailton Krenak, que é esse que está aí à minha direita, que pertence ao grupo Macro G, ele é da etnia Krenak, é Sônia Guajajara, né? Ela é Guajajara, e por aí vai, tá? Denilson Baniwa, que é o artista que fez esse quadro que tem aqui atrás, ele é Baniwa, né? Então, o sobrenome já carrega a etnia que essa pessoa pertence. E entre os Macro G, a gente teria ali os Bororos, Botocudo, Machacali, o próprio Krenak, né? Os Mebengocre Kayapó, que é o povo que eu tive contato, que eu contei um pouquinho da história lá na aula 1, né, da minha experiência com os Mebengocre. Os Funiô, né? Então aí eu coloquei algumas imagens, como a gente pode ver os povos indígenas. Eles existem, resistem e se adaptam às culturas modernas, às culturas do branco, preservando também as suas tradições, né? Então, os indígenas são muito diversos e muito variados no país. Inclusive é uma identidade muito apagada, né? Tem muitas pessoas que são indígenas, mas consideram pardas, porque não sabem da sua ancestralidade, não sabem de que grupo pertencem, né? Porque no Brasil isso foi forçado, o apagamento, certo? Bom, agora a gente vai falar, para finalizar aqui, sobre uma metodologia típica da antropologia que foi usada para conhecer a diferença, né? A gente tem que lembrar que a antropologia no início ela foi uma ciência muito dura, ela foi muito colonial, né? A antropologia ela serviu para justificar essas diferenças de raças e um evolucionismo de raças, né? Aquilo que a gente já estudou na aula 5. Mas a antropologia evoluiu, né? Ela passou, hoje em dia a gente tenta se afastar dessa visão eurocêntrica, essa visão baseada na Europa, e construir uma antropologia mais simétrica, como está escrito aqui embaixo. Uma antropologia que não coloca níveis de diferenças entre os humanos, mas tenta entender que cada povo se construiu de sua maneira e que eles precisam se relacionar e se compreender ao invés de um dominar o outro, né? Mas a etnografia, que vem da palavra etnia também, nada mais é do que a grafia, ou o registro, a escrita sobre a etnia, sobre um povo, né? Então a etnografia quer dizer o registro de um povo, de um modo de vida, de uma cultura, né? Então esse é um método que a gente usa muito na antropologia, principalmente quando a gente vai fazer trabalho de campo. E trabalho de campo é quando a gente se insere em uma comunidade que a gente faz parte ou não, né? E vai observar o que está acontecendo, vai tentar assimilar o comportamento daquelas pessoas, vai conversar com elas, vai interagir, vai entrevistar e vai registrar e tentar bolar uma teoria a partir daquilo, né? Por exemplo, toda essa história de etnografia ela surge com o Malinowski, né? Na verdade ela não surge com ele, mas na antropologia é reconhecido que o Malinowski sempre foi, né, o cara que deu algumas técnicas específicas, principalmente a observação participante, né? Então o Malinowski ele vai conhecer os trobriandeses, que era um povo ali da Oceania, né, perto da Austrália, da Nova Guiné, e ele vai morar com os trobriandeses durante um tempo. E ele vai cunhar essa técnica aí chamada observação participante, que nada mais é do que o pesquisador, né, se inserir numa comunidade e meio que tentar fazer parte dos nativos, até que os nativos não enxerguem ele mais como um estranho, mas como um membro do grupo, né? Então, na cabeça do Malinowski era assim: quanto mais tempo você vive com aquele povo, mais você vai sendo assimilado. Mas olha como essa foto já é chocante, né? Ele com uma roupa aí, uma camisa, uma bota, e branco, né, de óculos, e os tobriandeses com a pele mais escura, com o cabelo crespo, sem usar essas roupas do europeu. Então o choque já estava colocado, né? Depois na antropologia a gente foi aprender que não tem como você apagar a sua identidade para você assumir a identidade do outro. Você sempre vai ser um homem branco num espaço que você não pertence, né? Mas o que pode acontecer é a gente criar vínculos e aprendendo com o outro,
O outro passa a ser não um nativo inferior, né? Inclusive Malinowski tinha um pouco essa visão evolucionista, né? Que eram povos um pouco atrasados, né? E mais lentos e tudo mais. Mas depois a gente vai ressignificar a etnografia para conversar com interlocutores, né? Então falar de igual para igual, né? Porque ele nunca vai se inserir completamente nesse meio, né? Mas o Malinowski descobriu coisas importantes, né? Como por exemplo a questão do kula, que é essa prática de circular um colar de conchas entre as ilhas ali dos trobriandeses. E quando esses povos fazem isso, eles estão criando uma aliança com a próxima ilha, né? Então ele descobriu que o presente também é uma dívida, né? É um crédito e é um débito. Quando você dá um presente, você fica em dívida com aquela pessoa que te deu. Então isso estabelece um círculo de compromisso mútuo que faz com que as ilhas não caiam em guerra e permaneçam em harmonia. Isso aí foi fruto da etnografia dele entre os trobriandeses, né? E hoje em dia também, quanto mais pessoas, né, nativas ou pertencentes àquela cultura estão entrando nas universidades e estão escrevendo sobre sua própria cultura, melhor. Porque aí deixa da posição do homem branco, que está sempre estudando o outro, para uma posição de vozes que nunca foram escutadas e que agora estão conquistando seu espaço para serem ouvidas, né? Então a etnografia é esse exercício de transformar o familiar no estranho e o estranho no familiar. Tudo aquilo que para mim é muito comum, natural, que eu já estou habituado. Ah, essa comida é normal para mim, essa roupa não me estranha, essa religião eu já conheço, essa música é normal, né? Agora, quando eu chego num lugar onde tudo isso é diferente, né, o meu exercício é pegar tudo isso que é estranho e tentar transformar em algo que é compreensível para mim, transformar em algo que é familiar. E também pegar tudo aquilo que é comum para mim, né, os meus modos de vida, o meu cotidiano, a minha vida, e tentar gerar um estranhamento, de se perguntar: por que será que eu faço essas coisas? De onde eu aprendi que é assim? Né? Por que minha cultura é assim? Então a gente parte do particular ao geral. A gente parte das histórias de vida, da vida de cada grupo, de cada indivíduo, para tentar descobrir o que organiza a cultura daquele grupo de modo geral. É assim, por exemplo, que a Zora Hurston fez a sua etnografia, que é uma das maiores antropólogas aí dos Estados Unidos, né? Só que ela foi fazer uma pesquisa sobre os Isha de Benin. Lembra Benin? Aquela região lá de onde veio grande parte dos escravizados para o Brasil. Mas acontece que, né, na época que Zora Hurston foi fazer a pesquisa, o tráfico de escravos já tinha se encerrado, né? E existia o último sobrevivente do último navio que se tem notícia que deixou a costa africana e veio para as Américas. E esse sobrevivente se chamava Kosola Oluwale, que pertencia ao povo Isha, que é esse homem que está à direita dela, né? O nome americanizado em inglês dele é Cudjoe Lewis, mas o nome de origem, o nome ancestral, o nome africano é Kosola Oluwale, né? E através de entrevistas profundas e de meses, semanas vivendo com esse homem, né, ela vai partir da história de vida de um homem para entender toda a vida dos Isha, que ela não tinha contato, que estavam, né, que tinham basicamente sido dizimados da África por conta de todo esse processo de escravização, mas que ele era o último sobrevivente, né, do último navio que parte em 1860 da costa africana para os Estados Unidos. Olha que interessante. Então ele carregava muita história, os mitos, a língua, os contos, né, os hábitos dos Isha, e ela foi descobrindo tudo a partir das entrevistas com esse homem. Então também é uma outra forma de fazer etnografia, né? Uma etnografia mais simétrica, que não coloca ele como um selvagem e ela como civilizada. Ainda mais porque são duas pessoas negras, né? Então eles já têm uma conexão direta aí, ela com a ancestralidade negra e ele representando aí essa pessoa que tem uma raiz diretamente ligada ao continente africano, né? Bom, então como que eu posso fazer uma etnografia? Existem alguns passos que a gente tem que ficar atento, né?
Então prestem muita atenção, porque depois eu vou explicar para vocês sua atividade final que vocês vão fazer. Vai ser maravilhosa. Um exercício etnográfico, muito gostoso de fazer. Quando eu quero entender a cultura do outro ou entender minha própria cultura, primeiro eu preciso gerar um estranhamento. Eu preciso parar e falar, mas peraí, isso aqui é tudo natural? As pessoas nasceram assim? Ou elas foram aprendendo a ser assim? Da onde saiu esses hábitos, né? Por que a gente usa essa roupa? Por que a gente come isso? Por que eu tenho essa religião? Por que eu falo português? Por que as casas têm esse formato? Por que a minha rua é assim? Por que aqui tá cheio de lixo? Por que aqui alaga? Por que a polícia passa ali? Por quê? Fazer perguntas, né? Depois eu vou observar, eu vou viver, eu vou absorver o cotidiano daquele espaço. E eu vou começar a esquematizar os dados, né? Eu vou começar a coletar as informações. E por isso que é tão importante o diário de campo. E eu vou fazer um vídeo específico sobre o diário de campo, quando eu for explicar a atividade final para vocês. Então eu preciso anotar tudo isso, né? Eu posso anotar, eu posso gravar áudio, eu posso filmar, tirar foto, mas eu preciso registrar as minhas vivências naquele espaço com aquelas pessoas. Né? O terceiro ponto, eu preciso desconstruir os estereótipos, as imagens que eu já tenho na cabeça. Ah, mas eu conheço a minha avó é isso e isso. Ah, não, mas esse povo aí da suburbana é assim, assim. Ah, mas esse povo da Pituba é assim, assim. Ah, esse povo de São Paulo é assim, assim, assim. Né? Ah, mas esses moradores de rua, essa baiana, Eu preciso ver quais são os preconceitos que eu já tenho na minha cabeça e tentar desconstruir. Porque senão eu nunca vou chegar na realidade daquelas pessoas. Eu sempre vou estar colocando a minha visão de mundo. Eu vou estar sendo etnocêntrico. O quarto ponto é eu comparar com a literatura, né? Então já tem vários antropólogos que fazem pesquisa sobre gênero, religião, nômades, alimentação, sobre esporte. Existe antropologia disso tudo, né? Hoje em dia. Então eu preciso comparar com o que as outras pessoas já pesquisaram, porque ciência se faz assim, né? Ciência é acumulativa. Eu vou acumulando o que as outras pessoas já fizeram e eu vou revendo e tentando transformar isso. E por último, eu vou pensar modelos alternativos. Eu vou tentar dar uma sugestão de como será que eu interpreto a vida daquelas pessoas. O que é que dá significado para a vida delas, a partir do que elas me falaram e do que eu observei. Né? Então, fiquem com essa ideia na cabeça. Eu sei que agora pode estar um pouco confuso, mas eu volto num vídeo curtinho depois para explicar a sua atividade final e eu retomo esse ponto aí de como fazer uma boa etnografia. Tá bom? Um beijo, o vídeo já tá ficando longo. Até logo!